10 segredos para melhorar a saúde de crianças frequentemente doentes é o tema do vídeo de hoje. Um tema muito relevante, porque infelizmente, a cada ano, o número de crianças que adoecem com frequência só aumenta, continua crescendo. Porque existem certos fatores que contribuem para isso, como o meio ambiente e vários outros. Diversos fatores de estresse, que também afetam negativamente a saúde dos nossos filhos. E, na verdade, existem muitas e muitas dessas razões. São as pandemias e assim por diante e assim por diante. Mas, infelizmente, essas razões existem. Elas afetam nossos filhos e levam ao fato de que alguns deles começam a adoecer com frequência. Sobre o que vamos falar hoje? Com certeza. Hoje eu não vou dar para vocês nenhum comprimido mágico, nenhum remédio milagroso que de repente vá curar seus filhos num estalar de dedos. Este vídeo é sobre o fato de que será preciso trabalhar, será preciso se esforçar, será preciso se dedicar, porque o problema de uma criança que adoece com frequência é um problema multifacetado. Ou seja, é preciso olhar para isso de vários ângulos e resolver, para realmente alcançar resultados incríveis. Portanto, se você está disposto a trabalhar, se está disposto a se esforçar pelo bem da saúde do seu filho, então recomendo que continue assistindo a este vídeo. Se você está em busca de algum método mágico relacionado a super remédios ou a algum tipo de super procedimento que resolva a saúde dos seus filhos num passe de mágica, então este vídeo não é para você. De onde eu tirei essas células de recuperação para uma criança que fica doente com frequência, sobre as quais vamos falar hoje? Eu as tirei dos meus próprios programas de recuperação, cuja eficácia já foi comprovada por mais de 30 mães. Como eu cheguei aos programas de recuperação? Antes, eu simplesmente atendia crianças que adoeciam com frequência durante as minhas consultas. E nós, consequentemente, procurávamos as causas que levavam as crianças a adoecerem com frequência, prescrevíamos medidas terapêuticas e preventivas, procedimentos médicos. E eu percebi que, usando apenas essa abordagem médica tradicional, a eficácia está longe de ser 100% dos casos. Ou seja, 1/3 das crianças chega ao resultado, mas 2/3 ainda mantêm os problemas, adoecendo com mais frequência do que seus pais gostariam. Até certa idade, claro, isso acontece com mais frequência, mas mesmo assim o problema persiste. E eu comecei a seguir em frente. Penso, tudo bem, como é possível melhorar o estado de saúde das crianças? Vamos adicionar métodos de promoção da saúde. Estudei esses métodos principais que são utilizados no território da nossa Federação Russa. Ou seja, eu não pratiquei e não pratico nenhum tipo de medicina chinesa, ayurveda e assim por diante. Embora eu não diga que eles sejam ruins, é que com a ajuda das nossas tecnologias russas, é perfeitamente possível promover a saúde das nossas crianças. Ainda mais porque essas tecnologias são comprovadas. Ainda mais porque essas tecnologias são absolutamente funcionais. Ou seja, elas funcionam para quem? Para nós, russos, essas tecnologias funcionam e sua eficácia está comprovada. Por isso acrescentou métodos de bem-estar. E vejo que já está ótimo, né? Ou seja, já 2/3 das crianças estão alcançando um estado de saúde. Mas apesar de todas essas medidas, eu percebi que mesmo assim, uma parte das crianças ainda assim, ou seja, ela continua na categoria das que adoecem com frequência. E aqui já parece que tudo foi examinado, né? Ou seja, tudo o que foi feito, tudo o que precisava ser feito. Foram adicionadas técnicas de reabilitação. Sim, ou seja, e sim está ficando melhor, ou seja, a melhora sempre acontece, em todos os casos. Mas eu quero dizer que parte dos pacientes não alcança aquele resultado ideal. Sim, ou seja, aquele que seria realmente um sonho de saúde dos filhos para seus pais. E eu comecei a pensar, até mesmo pecaminosamente sim, ou seja, lembrando dos tempos, ou seja, quando eu ia lá, inclusive para o vilarejo, e lá isso era moda. As crianças que viviam doentes eram levadas para uma vovó, que sussurrava algo, dava uma aguinha e dizia, toma, beba, vai ficar tudo bem.
Bem, uma vez. E as crianças realmente ficam saudáveis, sim. Aí você pensa, caramba, como isso funciona? Sim, ou seja, e realmente é algum tipo de, não sei, esoterismo e tal? Sim, ou seja, ou será que aqui é psicologia mesmo? E eu comecei a estudar questões relacionadas à psicologia, especificamente à psicossomática, ou seja, como nossos pensamentos, sentimentos, emoções podem influenciar o estado da nossa saúde e levar a várias doenças. E acontece que já há muito tempo, assim, inclusive na Rússia, a psicossomática vem se desenvolvendo e esses mecanismos são absolutamente compreendidos. E eu comecei a trabalhar com o Estado. Mamãe. Por quê com o Estado da mamãe? Porque as crianças até os 7 anos, elas praticamente não ouvem o que a gente fala. Elas observam como a gente reage a determinadas situações e passam a reproduzir as mesmas reações. É assim que a natureza funciona. Isso não é nenhuma esoterismo ou algo incompreensível. Isso é pura psicologia. Sim, é assim que a natureza funciona e nossos filhos aprendem observando como reagimos ao mundo externo. Eles ativam os mesmos processos internos para uma adaptação rápida. Imagine que você está passeando com seu filho quando de repente um cachorro de briga sem focinheira corre na sua direção. Você percebeu tudo isso instantaneamente e ficou estressado? Então você já está pronto para correr o dobro da velocidade, pular cercas e coisas do tipo? E para que você, como criança, não precise explicar que esse é um cachorro de briga, que ele tem dentes afiados, sim, ou seja, ele pode até morder a perna de um adulto e assim por diante. Para não ter que explicar isso, é assim que a natureza funciona. Você ficou assustado instantaneamente, desencadeou essa reação de estresse em si mesmo e a criança percebeu isso imediatamente. E, consequentemente, ele também já está pronto para pular direto no seu colo, ou seja, junto com você, para correr, para fugir desse perigo. Por isso, todos esses processos aqui também funcionam. Quando a criança fica doente com frequência, o que acontece? Quando a criança fica doente com frequência, o que acontece? Qualquer mãe começa a se preocupar, a ficar ansiosa por causa disso. Por exemplo, se uma mãe sai para passear e vê uma criança resfriada por perto, ela pode ficar assustada pensando: essa criança resfriada vai acabar passando o resfriado para o meu filho, ele também vai ficar doente. E o que acontece? Ela sentiu estresse, ou seja, pensando nisso, esse estresse acabou se refletindo na sua aparência. Porque quando estamos felizes, aparece algo no nosso rosto, que é o sorriso. Mas quando estamos estressados e ansiosos, surgem outras reações. E essas reações a criança capta automaticamente e também ativa o estresse em seu próprio organismo. O estresse, por um tempo, desativa o funcionamento da imunidade local. Infelizmente, e de fato, a criança se torna mais suscetível aos micróbios que estão ao seu redor e ela acaba ficando doente. Quando ele adoece, a mãe fica estressada, prolongando e intensificando a doença da criança. Aqui existe uma relação clara e comprovada. E, consequentemente, quando eu entendi que era preciso trabalhar exatamente nessas 3 direções, a primeira delas é eliminar as causas, ou seja, por que a criança fica doente com frequência, a abordagem médica tradicional, medidas terapêuticas e preventivas, etc. A segunda direção é adicionar métodos de promoção da saúde. A terceira direção é trabalhar com o estado emocional da mãe, eliminar essas reações desnecessárias que levam à piora do estado da criança, e então tudo começará a se encaixar. E eu embalei tudo isso na forma de um programa de promoção da saúde e comecei a trabalhar com ele. E nós já provamos muitas e muitas vezes que isso realmente funciona. Por isso, hoje vou compartilhar com vocês os princípios básicos que usamos no meu programas de saúde, para que cada um de vocês possa aplicá-los, possa usá-los, para que seus filhos se tornem saudáveis. Vamos começar pelo primeiro princípio. O primeiro princípio, ele não é médico. O que precisa ser feito? Primeiro, para alcançar a saúde, é preciso definir esse objetivo. O primeiro princípio é: estabeleça como meta a saúde do seu filho. Por que isso é importante? É importante em qualquer área da nossa vida estabelecer metas. Por exemplo, se queremos ganhar mais dinheiro, precisamos definir uma meta. Quanto exatamente queremos ganhar? Sim, ou seja, precisamos ir em direção a isso. Se estabelecemos uma meta, por exemplo, de melhorar os relacionamentos familiares, em que isso vai se manifestar? Como vou perceber que meus relacionamentos ficaram melhores e mais saudáveis? Sim, exatamente, e assim por diante. E, consequentemente, em relação à saúde das crianças, assim como em qualquer outra área da nossa vida. Para alcançar um resultado, é essencial compreender nosso destino, especialmente em programas de promoção da saúde.
Estabelecemos esses objetivos toda vez para entendermos nosso destino, pois se não soubermos para onde vamos, não chegaremos lá. Por isso estabelecemos metas. Normalmente, o primeiro objetivo que estabelecemos é que a criança fique saudável. Sim, especialmente se ela tiver doenças crônicas das vias respiratórias superiores, como adenoides, amígdalas e amigdalite. Ou seja, nós estabelecemos o objetivo de que a criança fique saudável e, se ela ficar doente, porque as crianças podem adoecer, isso é normal, né? Que ela fique doente não mais do que, por exemplo, 4 vezes por ano. Alguns estabelecem o objetivo de transar no máximo 6 vezes por ano, outros 8, e alguns limitam a 2 vezes anualmente. De qualquer forma, sempre tentamos estabelecer o objetivo de que a criança seja saudável e fique doente com menos frequência. É esse o resultado que buscamos. Ou seja, nós mantemos constantemente o foco nisso, sim, ou seja, mantemos a atenção no nosso objetivo e seguimos em direção a ele. E quando você pensa constantemente nesse objetivo, seu cérebro começa a organizar suas ações. Dessa forma, para que tudo o que você faz, mesmo quando você está limpando, lavando a louça, levando uma criança para algum lugar, você fará tudo de forma a alcançar esse objetivo. É assim que o nosso cérebro funciona. É uma máquina universal que pode ser ajustada de tal forma que você pode alcançar qualquer resultado em qualquer área da sua vida. O segundo ponto, o segundo segredo é a motivação. Para alcançar esse objetivo, como já entendemos, é preciso estar motivado. Então aqui é importante, sim, aqui é importante entender onde estamos. Ou seja, o que está acontecendo agora com a saúde do seu filho e como isso afeta negativamente a sua vida. Hoje temos uma aula, inclusive prática, então é vídeo, por isso pause o vídeo, pegue uma caneta e um papel. Se você está em algum lugar agora assistindo a este vídeo pelo celular, então é só colocar legendas no vídeo, abra algum bloco de notas eletrônico no seu telefone e anote lá como negativamente. Sim, essa situação em que seu filho adoece frequentemente afeta a sua vida. Escreva tudo o que vier à mente. Sim, ou seja, o que exatamente não te satisfaz na sua vida, não na vida da criança, mas na sua vida, o que não te satisfaz quando seu filho fica doente com tanta frequência? Pause o vídeo, anote isso e quando terminar de anotar, volte ao vídeo novamente. Certo? Espero que você tenha anotado o que não te satisfaz. A próxima coisa que você precisa fazer é escrever como a sua vida vai mudar de maneira incrível, como vai ser legal quando você alcançar aqueles objetivos que você já definiu, o que de bom vai acontecer na sua vida. Defina uma meta para a saúde da criança, como ela ficar doente no máximo 2, 4 ou 6 vezes por ano, mantendo-a saudável. E então, quando você alcançar isso, o que de bom vai mudar, como a sua vida vai mudar de forma incrível. Escreva, por favor. Agora, coloque o vídeo no pause e escreva. Certo, espero que você tenha escrito. E agora, de qualquer forma, você já imaginou isso, né? Ou seja, como a vida vai mudar drasticamente. E então, agora feche os olhos novamente, você pode pausar o vídeo e imaginar que isso já aconteceu. Ou seja, a criança está saudável, sua vida mudou drasticamente. E o mais importante, tente sentir internamente. O que eu vou sentir nesse momento? Ou seja, o que eu quero fazer? Então você se concentrou no sentimento. Ou seja, imagine, aqui está a situação. A criança ficou saudável, a vida mudou de uma forma tão incrível. Imagine que essas mudanças já aconteceram. Ouça seus sentimentos internos, né, seu corpo. Sim, ou seja, como será incrível e legal, e você pode até tentar imaginar o que vai querer fazer. Talvez alguém queira dançar, alguém queira mexer as mãos, as pernas e assim por diante. E faça isso agora. Coloque o vídeo em pausa, imagine isso e o mais importante, tente sentir. Aí começou algum tipo de energia, algum movimento, coloque em pausa e imagine. Ótimo, apareceu essa energia. E a sensação de que, poxa, é isso. Já quero ir mais rápido para isso, chegar mais rápido aos resultados para que essas mudanças incríveis. Se tudo isso está presente, realmente são doenças frequentes da criança. Você está cansado e de saco cheio de tudo. Entende que ao alcançar objetivos incríveis, sua vida mudará radicalmente. É isso que você quer e surge dentro de você uma energia interna para fazê-lo. Com certeza, você alcançará resultados. Parabéns para você, mas infelizmente às vezes não estamos prontos para chegar a isso. Existem muitos motivos para isso, mas o principal é se a mãe não está motivada. Sim, ou seja, se isso... Bem, como qualquer mãe não vai dizer que, não queremos, todos nós queremos. Ou seja, toda mãe
quer que seu filho seja saudável, toda mãe quer, mas nem toda mãe está disposta a fazer muito para que seu filho se torne saudável. Você pode discordar, mas estou dizendo isso com absoluta certeza. Quando faço minhas consultas diagnósticas gratuitas antes dos programas de recuperação, encontro com frequência esse tipo de mãe. Em resumo, está tudo bem para elas. Sim, ou seja, é claro que eu quero que meu filho fique saudável, mas isso não afeta minha vida de forma alguma. Minha vida não vai mudar muito quando meu filho ficar saudável, quando isso acontecer. Mas para a mãe avançar de verdade, agir rápido e alcançar resultados rapidamente, por exemplo, em 2 meses, ela não está pronta para isso, infelizmente. Por isso, o segundo princípio é o segredo, sim. Ou seja, é preciso estar motivado para que a criança fique saudável rapidamente. Também faz parte desse princípio o foco da atenção. Imagine como será incrível quando a criança estiver saudável. Mesmo se a criança ficar doente, concentre-se, feche os olhos e lembre-se de como será bom quando ela se recuperar. Foque nisso. Não nas doenças da criança, mas no estado de saúde dela. E então o seu cérebro vai começar a se ajustar para realmente alcançar a saúde da criança. Vamos seguir em frente. O próximo segredo, o terceiro ponto, não é simples, ele é assim. Inclusive médico, é compreensível e lógico. Precisamos descobrir a razão pela qual a criança fica doente com frequência. Essas razões podem ser tanto médicas quanto psicológicas. As causas médicas mais comuns são fontes de inflamação constante. Ele pode ficar surpreso. Em crianças, pode haver adenoides na nasofaringe ou amigdalite crônica nas amígdalas, o que se manifesta de acordo com cada caso. Além do fato de que a criança fica doente com frequência, podem incomodar a voz anasalada crônica, coriza crônica, tosses frequentes, dores de garganta frequentes e assim por diante. Um foco de inflamação crônica prejudica a imunidade local, fazendo a criança adoecer frequentemente. Por isso é necessário consultar um otorrinolaringologista para descobrir a causa. Mas além do fato de que a causa pode estar relacionada a um foco de inflamação, também podem existir processos alérgicos evidentes e ocultos no organismo da criança. Se houver alergia no organismo da criança, o sistema imunológico dela pode funcionar de forma alérgica, desencadeando uma inflamação inadequada. Ou seja, a criança começa a reagir a cada vírus e micróbio que passa por perto, mas desencadeia uma reação inadequada. Ou seja, surge uma inflamação, com sintomas como coriza e tudo relacionado a isso. Com o vírus, o sistema imunológico funciona de forma ineficaz, ocasionando um processo inflamatório prolongado. O que mais pode ser? Vírus como Epstein-Barr, citomegalovírus e herpes tipo 6 são frequentemente encontrados em crianças que adoecem com frequência, prejudicando a imunidade antiviral e levando a recorrentes episódios de doença. Por isso, sempre peço um exame de swab da garganta para todas as crianças que adoecem frequentemente. Reação em cadeia da polimerase é um método de pesquisa, um método de diagnóstico. Reação em cadeia da polimerase para os vírus Epstein-Barr, citomegalovírus e o vírus do herpes tipo 6. Os swabs devem ser feitos de manhã, em jejum. Você pode realizar esse exame em qualquer laboratório particular. Independentemente de ser qualitativo ou quantitativo, o que importa é a detecção do vírus em si. Ou seja, se ele for detectado na mucosa da garganta, isso indica a sua atividade e que é necessário tratar esse vírus. Por isso, vamos ao otorrinolaringologista, avaliamos a nasofaringe de Lande, fazemos um swab para os vírus Epstein-Barr, amigalovírus, herpes 6 exame de reação em cadeia da polimerase. Pela manhã, em jejum, procuramos um alergologista para identificar ou excluir a presença de alergia no organismo, inclusive alimentar. Porque é até mesmo a alergia alimentar. Ela irrita o sistema imunológico e ele reage de forma mais agressiva a vírus e micróbios que entram no organismo da criança. Isso é o que diz respeito às principais causas médicas tradicionais. Se na sua região, na sua cidade, mesmo se você mora em Moscou, não há otorrinolaringologistas imunologistas competentes assim. Você pode vir até a minha clínica, é muito fácil agendar uma consulta pelo site Krabrov.rf. Também haverá links na descrição abaixo deste vídeo, onde você pode marcar uma consulta. Venha para a clínica. Vamos examinar tudo, avaliar e decidir o que precisa ser feito para entender por que seu filho adoece com frequência. Se você mora em alguma região distante, pode utilizar a consulta online por meio dos recursos modernos de comunicação,
Podemos fazer isso com o mesmo nível de qualidade para entender o que precisa ser feito, quais exames precisam ser realizados, o que é necessário para compreender por que a criança fica doente com frequência. Novamente, você pode agendar uma consulta online no site krabrov.rf ou pelo link na descrição abaixo deste vídeo. Além das causas tradicionais, também existem causas psicológicas. Quais são essas causas? Ou seja, elas podem ser absolutamente diferentes, mas, por exemplo, de causas psicológicas. A criança pode adoecer frequentemente para receber mais atenção dos pais. Sim, ou seja, novamente, do ponto de vista das causas psicológicas, podem existir ganhos primários e secundários, tanto para a criança quanto para a família. Para a mãe, existem diferentes estados emocionais, como alegria, tristeza, entre outros. Por exemplo, se a mãe vive em estresse crônico, isso pode levar a que a criança fique doente com frequência. O bebê percebe o estado emocional da mãe e acaba ativando processos de estresse em si mesmo também. E começa a ficar doente com frequência por causa disso. Por isso, aqui, claro, é necessário ou novamente fazer um diagnóstico sim, ou seja, com um psicólogo que trabalha com psicossomática, para entender o que na sua vida pode estar levando a criança a ficar doente com frequência. Bem, ou então, se realmente for o caso, tome uma decisão. Sim, ou seja, participe, por exemplo, do programa de recuperação da minha saúde. Então, todos esses métodos estão incluídos. Sim, ou seja, nós lidamos com tudo isso e fazemos esse tipo de diagnóstico. Por isso, medicina tradicional. Razões médicas, ou seja, excluímos, tratamos, realizamos medidas terapêuticas e preventivas com base nos resultados dos exames e assim por diante. E do lado da psicologia também, com especialistas que podem te ajudar nisso, né? Trabalhe obrigatoriamente com eles. Vamos em frente. O quarto segredo, né? O quarto ponto, na verdade, de novo, não é nenhum segredo secreto, é um ponto bem assim. Todo mundo conhece essa palavra, né? Ou seja, essa palavra é prevenção, né? Ou seja, nosso vídeo se chama 10 segredos da saúde, ou seja, mais saúde é, de certa forma, também prevenção. Mas é exatamente neste quarto ponto que vamos falar sobre a prevenção de doenças respiratórias agudas. Como em 95% dos casos é uma infecção viral, então vamos falar sobre a prevenção dessas infecções virais. Por que isso é importante? Porque quando ajudamos a criança a se recuperar, quanto menos ela fica doente, menos fontes de processos inflamatórios ela tem, ou seja, menos fontes de inflamação que prejudicam o funcionamento do seu sistema imunológico. Por isso, quanto menos a criança pega diferentes vírus, menos ela vai acumulando um atrás do outro. Ou seja, se a criança pega vírus com frequência, formam-se focos de inflamação que fazem com que a criança contraia esses vírus com ainda mais frequência. Mas aqui é o oposto. Portanto, se realizarmos uma prevenção eficaz das infecções respiratórias agudas, contribuiremos para que elas ocorram cada vez menos. E aqui, neste ponto, vamos falar com vocês sobre aspectos como, em primeiro lugar, a criação de condições adequadas em suas casas. Quem me acompanha há muito tempo sabe disso. A umidade ideal para o funcionamento do sistema imunológico é de 50% a 60%, e a temperatura do ar não deve ultrapassar 24 graus Celsius. Ou seja, o ideal mesmo é entre 20 e 22 graus, com umidade entre 50% e 60%. E então haverá condições para que o sistema imunológico da criança funcione melhor, porque as mucosas não vão ressecar, elas vão ficar úmidas, e o funcionamento do sistema imunológico será mais eficiente, reduzindo a suscetibilidade a doenças. Ou seja, parece um passo tão simples, mas realmente a eficácia desse passo está 100% comprovada. A segunda direção, ou seja, novamente é direcionada para que a imunidade local funcione. O mais eficaz, o que realmente funciona, é a hidratação das mucosas. Ou seja, o que usamos para isso? Usamos para isso ou spray com água do mar isotônicos, porque eles existem, e hipertônicos. Mas para a prevenção usamos os isotônicos, que correspondem à concentração da solução salina fisiológica. Ou então usamos o mesmo soro fisiológico, que podemos colocar em algum frasco vazio de spray nasal e aplicar 1 ou 2 borrifadas em cada narina. Borrifamos de manhã e à noite, especialmente quando a umidade está baixa, durante a temporada de aquecimento. É obrigatório. O nariz da criança precisa ser ainda mais umedecido para que a imunidade funcione melhor.
Outra questão é quando, por exemplo, no verão, quando geralmente temos boa umidade e boa temperatura em nossas casas, sim, então isso não é necessariamente obrigatório. No inverno, durante o aquecimento, com radiadores quentes e ar muito seco, umidificamos o ar com umidificadores. Cobrimos o radiador para normalizar a temperatura e umidificamos as mucosas da criança. Para que o sistema imunológico funcione melhor, no verão isso ainda acontece com frequência. Em todas as regiões da Rússia pode haver tempo quente. Além disso, gostamos de viajar nas férias, certo? Para o mar, por exemplo. E o que começamos a usar então? Ligamos os condicionadores de ar, certo? E muitos cometem um erro nas férias, por exemplo, quando as pessoas deixam o ar-condicionado ligado. Saíram, e se Deus me livre, ainda acordaram tarde, ou seja, saíram lá pelas 10 horas, quando já está quente, até umas 12 horas até. Ficaram torrando na praia, voltam para o quarto e de mais de 30 graus, de repente caem, por exemplo, para 18, ou seja, ou para 20. E o organismo fica estressado, é isso. Isso pode levar à entrada de vírus e micróbios patogênicos no organismo da criança. Eles já estão lá, então tanto a criança quanto os adultos podem adoecer. Ou quando ligamos o ar-condicionado a noite toda, fazendo a temperatura cair abaixo do normal. Não coloque o ar-condicionado em 16 ou 18 graus. Ajuste para 22 para que a temperatura não fique abaixo disso. Então vai ficar confortável. Sim, serão condições confortáveis, sem resfriamento prolongado à noite. E novamente, a criança não vai adoecer. Portanto, as condições são o mais importante na prevenção. Isso inclui o tratamento dos focos de inflamação, mas aqui me refiro especificamente às condições básicas que você pode criar. Temperatura, umidade, além da hidratação das mucosas, se a umidade do ar for baixa. E essas condições vão levar a uma redução na incidência de doenças. Vamos continuar. E o próximo ponto já são os chamados métodos de fortalecimento da saúde, ou seja, o próximo ponto é a temperagem entre os métodos de fortalecimento da saúde. Na verdade, existem muitos de todos os tipos, mas por que, por exemplo, todo mundo já ouviu falar sobre a temperagem? Acho que toda pessoa que está assistindo a este vídeo agora sabe, em princípio, mas com alguns detalhes maiores, o que é isso. Sim, ou seja, a maioria conhece isso como algum tipo de procedimento relacionado à água, alguém conhece como andar no período frio do ano ou em mau tempo, sem roupa. Mas, por endurecimento, sempre se entende algum tipo de exposição ao frio no organismo, que leva ao fato de que o organismo se torna mais resistente à hipotermia. E esse método, por que ele é tão popular? Porque é um dos que realmente funcionam, que realmente ajudam a criança a se tornar mais saudável. Por quê? Porque nós vivemos na Rússia e temos muitas regiões, ou seja, a maioria delas, onde o frio chega no outono, no inverno e, consequentemente, na primavera. Existem regiões onde nem no verão faz tanto calor e até pode nevar e assim por diante. Então, o que o endurecimento nos proporciona? O endurecimento ensina a criança a não reagir à hipotermia. Ou seja, se ele entra em algum ambiente, saiu para a rua, molhou os pés ficaram gelados, o organismo dele não vai se estressar com isso. O que acontece com crianças que não foram submetidas ao endurecimento? Ou seja, se o corpo esfria, ele começa a entrar em estresse, os vasos das vias respiratórias se contraem, porque o organismo ativa uma reação de estresse para tentar fugir desse frio. Mas, infelizmente, isso leva ao fato de que esse espasmo dos vasos das vias respiratórias interrompe a circulação sanguínea por um tempo. E o sistema imunológico ele funciona a cada segundo, e por isso a imunidade é desligada por um tempo. Se nesse momento houver vírus e micróbios patogênicos presentes nas membranas mucosas, como ninguém os está contendo, eles começam a se multiplicar. Quando eles se multiplicam e o sistema imunológico percebe, inicia-se um processo inflamatório causando sintomas. Ou seja, coriza, dor de garganta, etc. E o endurecimento, ele acostuma o organismo ao frio, ou seja, ele já não fica estressado, não desencadeia essa reação. E o resfriamento de curta duração não faz com que a criança fique doente, e, consequentemente, a incidência de doenças começa a diminuir. Em poucas palavras, diretamente sobre a metodologia, o que é importante aqui? É importante fazer isso todos os dias, é importante que seja seguro e é importante fazer por pelo menos 30 a 40 dias.
Ou seja, quando fazemos isso por 30 a 40 dias seguidos, já se forma um hábito e se formam novas conexões neurais, novas reações do nosso organismo àquilo ao que estamos acostumando ele. Com as crianças, brincamos e introduzimos exercícios de forma lúdica. O mais simples é, colocamos a criança na banheira, pegamos um recipiente, como uma bacia, com um pouco de água mais fria do que a temperatura normal do banho da criança, e algum brinquedo com o qual possa espirrar água. Pegou essa água e espirrou nos pezinhos por 2 ou 3 segundinhos, foi divertido brincar, tirou a criança. Fazemos isso diariamente por uma semana, depois começamos a diminuir gradualmente a temperatura da água e a espirrar não só nos pés, mas até a cintura. Na terceira semana, espirramos na barriguinha, chegando ao peito na quarta semana e assim por diante. E depois, quando você mesmo já não tiver mais medo disso, quando a criança não tiver medo, então quando estiverem tomando banho, quando estiverem se lavando, é só terminar de se lavar e diminuir a temperatura do chuveiro até ficar mais fresquinho e por 2 ou 3 segundinhos jogar água fria diretamente do chuveiro na criança. E, basicamente dessa forma como um dos métodos, nós vamos acostumando ele. Nos programas de fortalecimento da saúde, aprendemos como fortalecer corretamente a garganta, entre outros. Damos mais atenção especificamente ao método de fortalecimento. Já expliquei de modo geral, mas agora vou entrar em detalhes sobre como isso é feito. Em princípio, por essa tecnologia, quando baixamos um pouco a temperatura, sim, ou seja, e por um tempo absolutamente curto de exposição, isso não tem nenhum efeito, ou seja, não é prejudicial. Ou seja, isso não pode levar ao fato de que a criança fique doente, então, em princípio, você pode usar. O próximo ponto, o sexto segredo, é praticar esportes. Qual é esse segredo, você me pergunta? Sim? Ou seja, todo mundo sabe que esporte é benéfico para qualquer organismo, mas, na verdade, muitas mães até vêm à consulta e procuram orientação online. Sim, ou seja, muitas vezes dizem sim, nós não. Praticamos esportes para sermos saudáveis e podermos participar de atividades. Ficamos doentes com mais frequência, às vezes a cada 2 semanas, o que pode nos impedir de praticar esse esporte regularmente. Então, consequentemente, não vão lá. Sim, ou seja, mas vocês ficam doentes com frequência porque, na verdade, não têm, digamos, atividades esportivas, esporte. Ele estimula o sistema imunológico e a circulação da linfa no organismo. Por isso, exercícios simples de manhã, sim, ou seja, os próprios pais podem fazer alguma atividade com as crianças durante o dia. Mas uma escolinha de esportes é o melhor de tudo. Claro, e aqui nem todo esporte estimula o sistema imunológico da mesma forma. O que mais estimula é o esporte relacionado ao frio, ou seja, esportes no gelo, como patinação artística e hóquei. Portanto, se na sua região existe uma arena de gelo onde é possível praticar esses esportes, coloque seu filho lá, pois isso cria as condições mais confortáveis possíveis para a prática esportiva. A temperatura nos palácios de gelo, ideal para a prática esportiva, varia entre 10 e 14 graus, sendo 5 graus também confortável. A criança se adapta ao frio, fortalecendo-se nessas condições. Elas têm o máximo benefício para a saúde, portanto, é possível praticar patinação artística. Ou hóquei, novamente, né? Se houver possibilidade, pode-se praticar também, por exemplo, esqui. Sim, ou seja, por exemplo, aqui em Moscou, em Krasnogorsk, temos o Snake-On, ou seja, uma pista de esqui alpino que funciona 24 horas por dia, onde inclusive as crianças praticam. Parece que vão fechar, mas talvez tenha algo parecido na sua região também. Então, se houver possibilidade, são esportes de inverno. Se de repente não houver essa possibilidade, então é piscina. Piscina fica em segundo lugar, e em terceiro lugar vem todo o resto. Mas piscina geralmente tem. Na região, por isso, se houver essa possibilidade, se não houver esportes de gelo, então pelo menos na piscina. Vamos em frente. Ponto 7. Voltamos novamente à psicologia. Qual que é o ponto aqui? Qual que é o segredo aqui? Ou seja, muitas vezes as crianças sentem falta da atenção dos pais, sentem falta da atenção da mãe. E existe uma terceira maneira de atrair a atenção dos pais. O primeiro jeito é fazer tudo perfeitamente, o segundo jeito é fazer tudo ao contrário para irritar os pais, e o terceiro jeito são as birras e doenças. Ou seja, se a criança adoece frequentemente, os pais dão mais atenção a ela e assim por diante. Portanto, o que podemos fazer aqui?
Ou seja, claro, podemos passar de um método para outro, usar diferentes técnicas psicológicas, mas dentro da sua própria atividade independente. O mais básico que você pode fazer é simplesmente dar mais amor e atenção à criança. Mas isso não significa apenas sentar ao lado dele no telefone, ou seja, no Instagram ou em algum outro lugar como o VKontakte. Mas sim passar um tempo ativo com a criança, jogar algum jogo com ela, ir a algum lugar, curtir o tempo juntos de verdade, mas de forma ativa, para que a criança entenda que está recebendo a atenção dos pais. Não se esqueça de dizer a ele o quanto ele é importante para você e o quanto você o ama. É claro que toda mãe dá atenção ao seu filho e talvez você diga, sim, eu já dou muita atenção, mas dê ainda mais. Você verá que a incidência de doenças, juntamente com todas as outras medidas, começará a diminuir. E tire as reclamações em relação às crianças. Crianças que adoecem frequentemente costumam ter entre 3 e 6 anos, ou seja, de 2 a 7 anos, e, consequentemente, nelas ainda está pouco desenvolvida essa atividade nervosa superior. E tudo o que está relacionado ao córtex cerebral. Ou seja, eles agem mais por instintos, as crianças. Ou seja, são instintos, são sentimentos. Mas se isso é bom ou ruim, eles ainda não entendem muito bem. Por isso, quando começamos a brigar com eles por tudo, eles ficam estressados de novo, o que já sabemos a que pode levar. Entre outras razões, a criança adoece frequentemente. Portanto, pare de reclamar e ensine seu filho mostrando. Às vezes, é necessário demonstrar várias vezes como fazer corretamente até que ele comece a fazer do jeito certo. Quando brigamos com a criança, isso não funciona, porque ela não quer fazer do jeito certo. Esse sistema não funciona bem, por isso deixamos de lado as reclamações, acrescentamos amor e atenção. O próximo ponto é um segredo. O próximo segredo. Número 8. Tiramos os benefícios. Sobre eles, eu já falei indiretamente hoje, sobre o que pode ser, inclusive, as razões pelas quais a criança fica doente com frequência. E esses benefícios, em primeiro lugar, podem ser compreendidos, trabalhados e eliminados. Ou seja, como pode ser entendido, né? Ou seja, o que são os benefícios da doença da criança, quais eles podem ser e, consequentemente, qual é o significado deles e assim por diante. Sim, é preciso fazer algumas perguntas a si mesmo. Falarei sobre elas agora. Mas o que me veio à mente? Eu me lembrei que fiz uma postagem sobre esse assunto e recebi muitos comentários ameaçadores de... Mamães, sério? Daquelas que dizem, você é médico mesmo? Sobre o que você está falando? Quais podem ser os benefícios de uma criança ficar doente com frequência? Ou seja, vocês realmente... há comentários muito raivosos dizendo que isso é um completo absurdo. Sobre o fato de que eu gasto tanto dinheiro com a saúde do meu filho, sim, ou seja, eu perco tanta coisa, quais benefícios podem existir nesse caso? Mas por algum motivo, muitas mães associam benefício apenas a dinheiro. Mas benefício não é só dinheiro, ou seja, os benefícios podem ser de vários tipos diferentes e há muitos benefícios psicológicos, sim. Eles podem ser tanto óbvios, primários. Quando a criança não quer ir para o jardim de infância, se ele não gosta de lá, é vantajoso para ele ficar em casa. Ou seja, há um benefício primário e óbvio. Ou para a mãe, por exemplo, a mãe não gosta de ir trabalhar, ela não gosta do trabalho. Lá tem um chefe odioso que ela não suporta nem ver. Consequentemente, quando a criança adoece, a mãe entra em licença médica, sentindo-se confortável e feliz em casa. Apesar de ela perder dinheiro se perder, porque nem sempre a licença médica é totalmente paga, então, apesar dessas perdas, a mãe adquire em casa um conforto psicológico. Esse é o benefício primário e evidente. Mas também podem existir benefícios secundários não tão óbvios que a mãe nem percebe e que podem ser identificados usando tecnologias especiais. De tais casos mais óbvios, nos últimos meses... ou seja, das razões que identificamos, houve uma situação com uma mãe, a criança, digamos assim, ainda era um bebê de colo. Ela foi pela primeira vez visitar a sogra, era uma viagem longa e, consequentemente, eles chegaram lá de trem e foram direto para a estação. Por algum motivo, a sogra achava que ela era uma mãe ruim. Ela pega a criança dela na estação e diz, não vou te devolver a criança, você é uma mãe ruim. Naturalmente, ela fica estressada, pois além de tudo, ainda está no período pós-parto sem ter se recuperado, e acontece uma situação dessas. Claro, para ela isso é um super estresse, né? É realmente um trauma psicológico muito forte.
Sim, como assim vão tirar o filho dela agora? Ainda bem que lá tudo se resolveu, ou seja, meu marido interveio e a criança voltou para a mãe. Mas o que aconteceu depois? Sim, ou seja, houve um conflito e só isso, e eles foram embora. Ela não se comunica com a sogra, mas mesmo assim, a sogra começa aos poucos, por volta dos 3 anos de idade, a falar com o filho dela. Tipo, Odeskaya, venham, me mostrem minha netinha, quero vê-la, vai ficar tudo bem, não vou brigar com vocês e assim por diante. E naturalmente o marido fala sobre isso com a esposa, dizendo: vamos lá. Nesse momento, quando a criança começa a ir para o jardim de infância, ela começa a ficar doente com frequência. Mas isso é normal, ou seja, o primeiro pode ficar doente mais vezes, mas se recupera rápido, é uma situação normal e adequada. E o que está acontecendo aqui? Consequentemente, a mãe começa a usar isso inconscientemente e assim cria condições para que a criança realmente comece a adoecer com frequência, porque isso é vantajoso para ela. Enquanto a criança fica doente com frequência, ela não precisa ir para lá, porque por certos motivos eles não podem voar de avião, eles precisam ir de trem. Eles entendem que há o risco de a criança adoecer no trem, eles têm medo disso, por isso não vão para lá. Ou seja, a mãe entende que se o filho dela ficar saudável agora, isso a assustava muito, então ela teria que ir para lá. O que fizemos? Trabalhamos essa situação, removemos essa atitude negativa. Eles simplesmente concordaram que realmente tudo vai correr bem, tudo vai ser ótimo, o marido vai garantir a segurança e tudo isso a deixou em paz. E levando em conta todas as outras medidas, a criança em pouco tempo ficou saudável. Eles viajaram e tudo correu bem, a criança não adoeceu, foi ótimo. E esses benefícios secundários, sim, podem ser quantos forem. A seguinte situação acontece com frequência. Sim, ou seja, quando a criança está na creche, a mãe fica preocupada. Será que alimentaram ele direito lá? Será que vestiram ele direito? E, consequentemente, essa preocupação atrapalha a vida dela. Ou seja, ela começa a sentir emoções desagradáveis por dentro. E quando a criança fica doente, ela está em casa, né, meu docinho? Ou seja, e a mamãe fica tranquila sabendo que o filhinho está em casa, né? Apesar de a mãe leva a criança para a creche mesmo que ele esteja doente. Ou seja, ela começa a ficar estressada, porque para ela isso é uma expectativa, assim, ou seja, uma sensação desagradável que surge quando ela pensa no que está acontecendo com o filho dela lá. Essa tensão ativada pelos pais é transmitida para a criança, afetando seu organismo e, naturalmente, levando-a a adoecer. É puramente psicológico, não é nada como o poder do pensamento ou algo do tipo, é simplesmente psicologia. Por isso, a tarefa é entender esses benefícios, como eles podem ser compreendidos. Faça a si mesmo perguntas. O que eu posso deixar de fazer se a criança estiver doente? E como meus sentimentos serão diferentes se ele adoecer? Sim, ou seja, para quem eu posso não ligar, por exemplo, onde eu posso não ir, sim, se a criança ficou doente, o que eu posso não fazer? Ou, ao contrário, o que eu vou fazer de diferente? Por exemplo, se a criança ficar doente, o que eu vou fazer? Ou seja, ao contrário do que não era feito, ele não adoece. Em um caso, tínhamos uma mãe que lutava constantemente com o peso, por exemplo, quando a filha ficava doente. Eles começavam a assar imediatamente bolinhos e tortinhas. Ela se permitia esse estresse, já que a doença da criança lhe dava uma desculpa, se algo ocupar a si mesma. Eles começavam a assar esses bolinhos, tortinhas. Ela os consumia quando a criança não estava doente, caso contrário, não permitia. Havia um benefício secundário em comer algo feito de farinha se a criança ficou doente. E assim por diante. Então, eliminem os benefícios. Nós também fazemos tudo isso nos programas, trabalhamos isso em tecnologias especiais. Elas são absolutamente simples, então isso prova que é possível e necessário trabalhar com isso. Se não conseguir lidar sozinho, procure um psicólogo. Vamos em frente. Nono ponto, né? Um dos mais interessantes. Chama-se Deixe as doenças do seu filho irem. Simplesmente pegue e deixe-as ir. Sim, ou seja, isso, claro, está relacionado. E novamente com a psicologia, sim, ou seja, isso está relacionado a vários benefícios, benefícios secundários e assim por diante. Mas toda mãe sabe por que a criança fica doente e toda mãe pode fazer com que a criança fique saudável. Basta apenas deixá-lo ir. Às vezes é necessário deixar a criança ir para lugares como a creche. Quando a mãe não permite que a criança se separe dela, a criança pode adoecer psicologicamente. Por isso, quando a criança fica doente com frequência, a primeira coisa a fazer é deixar para lá. Isso não significa que você deve simplesmente deixar completamente e não fazer mais nada.
Não, tudo o que precisa ser feito do ponto de vista médico e de todos os outros princípios e regras deve ser realizado. Mas é preciso, de certa forma, deixar essa situação um pouco de lado. Agora faça o seguinte exercício, ou seja, faça assim com as mãos, como se fosse uma bola, como se você tivesse algo nas palmas das mãos. Ou seja, faça assim com as mãos e imagine que nas suas palmas estão as doenças do seu filho. Então imagine que você está segurando elas, e se você fizer assim, é só pegar e jogar para longe de você. Imagine que se você fizer isso, seu filho ficará saudável. Por enquanto, apenas imagine, não precisa fazer. Você só precisa curar a doença da criança. Feche os olhos agora e imagine que você está segurando as doenças do seu filho. Tente pegá-las e deixá-las ir. Vamos tentar. Inspire e expire. Feche os olhos. Imagine que você está segurando as doenças do seu filho. Se você simplesmente as soltar agora, abrir as mãos, a criança ficará saudável. Você tem forças para abri-las. Está dando certo, algumas pessoas conseguem, outras não. Ou seja, às vezes ficamos tão, digamos assim, obcecados pelas nossas doenças, ou seja, pela doença do nosso filho, tão obcecados. Às vezes a mãe chega com um maço de exames, tudo organizado direitinho. As mães realmente vivenciam isso e não estão preparadas para mudar sua vida e deixar isso para trás. E até mesmo em um teste psicológico assim, as mães dizem, olha, eu não consigo, simplesmente não consigo deixar isso de lado. A mãe acreditou que se fizer isso agora, a criança ficará saudável, mas não funciona assim. E seguram essas mãozinhas e não deixam ir embora a doença do seu filho, mas é preciso deixar ir. Ponto 10, o último ponto, o último e o 10º. O segredo é muito simples. Nós já conhecemos nossos objetivos, sabemos para onde você precisa ir. Nós entendemos onde você está agora, este ponto A, sabemos nosso destino. Entendemos que você está motivado, espero que sim, e pronto para alcançá-lo. Você já conhece 9 segredos, certo? Ou seja, sobre a recuperação de uma criança que frequentemente adoece. Nossa tarefa agora é colocar tudo isso em prática rapidamente. Então você pode fazer isso sozinho, por tentativa e erro, certo? Ou seja, aqui neste vídeo, veja quanto tempo nós levamos. Sim, ou seja, 45 a 50 minutos no programa de recuperação, que está gravado, por exemplo, 45 vídeos, que no total ocupam mais de 10 horas. Sim, ou seja, imagine quanto tempo é dedicado especificamente a ações concretas para que a criança fique saudável. Portanto, aplicando todos esses princípios discutidos hoje, certamente haverá resultado, ou seja, a criança ficará mais saudável. Isso é 100%. Mas se você quiser, então lembre-se do seu objetivo. Lembre-se de como vai ser incrível quando você chegar lá. Ou seja, se você realmente quiser, em um futuro próximo, ou seja, se tornar saudável, se tornar uma mãe confiante, tranquila e feliz de uma criança saudável, então o programa é exatamente o caminho idealmente construído desse ponto A até o ponto B. Você sabe onde está agora e para onde quer chegar, ou seja, você conhece seu objetivo. O programa é a solução ideal por utilizar metodologias já testadas e aprimoradas. Agora, até hoje, vou lançar o 6º grupo, sim, ou seja, existem programas em grupo, os mais populares. Quando eu junto 6 mães, nós seguimos juntos em direção aos nossos objetivos, resultados incríveis e metas. Então, já estou lançando o 6º minigrupo, trabalho especificamente com programas há 1 ano, e tudo isso já foi modernizado, aprimorado e, consequentemente, estruturado de tal forma que, de qualquer maneira, leva você ao resultado. Alguém alcança isso em 2 meses, alguém em 4, no máximo em 6. Mas a maioria, em média, chega lá entre 2 e 4 meses, embora o próprio programa dure 2 meses. Você simplesmente continua em frente. Trabalhar de forma independente até alcançar o resultado que você deseja obter. Portanto, se você quer alcançar seus objetivos, sim, ou seja, seus grandes objetivos, se quer fazer isso rapidamente, se quer fazer isso de forma garantida, por favor, eu não aceito todos nos meus programas, apenas aqueles que realmente querem trabalhar, que querem alcançar a saúde do seu filho, ou seja, aqueles que estão motivados.
É dessas mães que, claro, eu aceito, mas novamente sim. Ou seja, como entender isso aqui? Então, você está pronto ou não? Com certeza. Antes do programa, eu faço uma consulta diagnóstica gratuita sobre saúde. Ela dura em média 15 minutos. Sim, você conta sobre seus problemas e como tentou resolvê-los? Eu lhe dou algumas recomendações. Depois, se eu vejo que os programas de saúde são adequados para você, eu os apresento e você tem a oportunidade de participar em boas condições. Por isso, sim, ou seja, o 10º ponto, um dos pontos importantes do sucesso, já é algo que funciona, comprovado, ou seja, a eficácia, é justamente o que se encaixa em programa, ela 100%, ou seja, todas as mães, elas em determinado período de tempo chegam aos resultados. E é especialmente legal quando as mães começam a te agradecer no final do programa e dizem diretamente: Dmitry Nikolaevich, muito obrigado por ter nos aceitado lá. Mesmo que as crianças estejam em uma fase intermediária, ficando doentes com menos frequência, as mães já se sentem mais tranquilas e felizes. E depois é só uma questão de técnica, elas já chegam ao resultado sozinhas. É por isso que, se você tem esse desejo, se sente essa necessidade, se quer se juntar ao grupo de mães que já provaram que isso é absolutamente possível, fazer com que seu filho fique saudável, envie sua solicitação abaixo, na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo há um link para uma consulta diagnóstica gratuita. Clique nesse link, faça sua inscrição e assim nos veremos na consulta. Lá eu vou explicar quais são os programas, o que está incluído nos programas em grupo, como interagimos. Tudo isso fazemos online. Ou seja, quem mora em Moscou pode trazer a criança pessoalmente, inclusive para uma consulta comigo. Isso está incluído no valor do programa. Isto é, analisamos, identificamos as causas, etc. Mas a principal interação acontece online. Por isso, onde quer que você esteja, em qualquer parte da Rússia, você tem essa oportunidade de dar saúde ao seu filho e para si mesmo tranquilidade e felicidade. Por isso, envie sua inscrição e nos vemos na consulta. Desejo muita saúde para você e sua família.